CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. A Dilane vai ler o Evangelho e fazer a prece. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. O item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, por toda parte, a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens a confundam erradamente com a negação do sentimento da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixar cair. O covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é marcada pela virtude ou pelo vício que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e o façaremos à sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda resistência orgulhosa deverá ceder, mas bem-aventurados os que são mansos, porquanto ouvirão docilmente os ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863.
Nossa, brabo. Nunca tinha lido esse. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos ajuda a esses guias, esses trabalhadores do Cristo. Pedimos entendimento das palavras que aqui for lida. Pedimos ajuda ao Espírito Camilo e à nossa irmã Ivone, a todos esses espíritos desse livro Memórias de um Suicida, que nos ajude a entender, que ajude o nosso irmão a passar essas palavras. Peço ajuda ao seu altivo, à dona Lourdinha, às irmãs queridas. Peço ajuda a Ti, Jesus. Mas, acima de tudo, eu peço a Deus a permissão para iniciar esse estudo. Que assim seja. Então vamos lá dar continuidade. Nós estamos na parte em que os espíritos começam a se conhecer e há uma regressão de memória feita por um dos instrutores, o Epaminondas de Vigo, e cada um retrocede na frente dos demais, o que para eles é uma vergonha, e também, e quando eles veem o passado, eles sofrem muito. Então, o nosso irmão Camilo, que escreve a história, ele se suicidou porque ficou cego. O grande escritor português, eu não conheço as suas obras, mas ele é bem conhecido em Portugal e fora de Portugal, pela vasta literatura que deixou. Então, no finalzinho do século XIX, ele se suicidou porque ficou cego. E ele vem contando tudo o que aconteceu com ele, desde o tiro que ele deu até aqui embaixo, a arma, quando o corpo foi enterrado, levado para o Vale dos Suicidas, passado ali alguns anos, foi resgatado, foi para o Hospital Maria de Nazaré, vem se aperfeiçoando através dos estudos e no final optou por aprofundar esses estudos iniciáticos. E chegou o momento da regressão, para ele ver o porquê ele se conhecer, ver por que ele ficou cego. Então ele foi, nós estudamos semana passada, há 2000 anos, na época do Cristo, ele se viu no meio daquela turba violenta, amaldiçoando o Cristo, levantando falso testemunho. Ele disse que não era hebreu, ele veio das Gálias, não tinha um braço, era um revoltado com tudo, não gostava nada de ninguém, acho que nem dele mesmo ele gostava. E ele afirma uma coisa, que não socou o Cristo, não bateu, não o agrediu fisicamente, porque a proteção em torno dele era grande, dos soldados dos pretorianos, né? Bom, passado esse episódio, ele vem numa outra época, na Idade Média, como padre inquisitor, se vingando, vou ser bem objetivo, bem curto, se vingando de uma mulher que ele se apaixonou, uma menina que ele se apaixonou na juventude. Ele, sem aptidão para ser um sacerdote, tem uma outra palavra, sem
sem aptidão, sem... Me ajuda aí. Sem vontade. Não, está faltando. Vocação. Obrigado. Ganhou uma estrelinha. Sem vocação. Mesmo sendo orientado para não fazê-lo, ele foi. Ele queria poder, teve o poder. E 16 anos depois ele encontra Maria Magda, né? Maria Magda. E ela casada com seus filhos, ele se insinua, passa a frequentar a casa de Maria Magda. Maria Magda não cede aos seus desejos, às suas investidas, e o marido percebe, ela conversa com o marido resolve então sair da Espanha e ir para a Inglaterra. Mas momentos antes da viagem, ele o acusa de herege, porque achou um livro que não era de acordo com a igreja na casa dele, e prendeu o marido dela. Prendeu, levou para o calabouço, o torturou. Não vou falar aqui os tipos de tortura mais, porque é muito doloroso, muito triste a aula passada, pesada até. E no final, a mulher cede, porque ela quer o marido, e ele vê que ela apenas deu o corpo, não tinha sentimento nenhum, ele se revolta, a abandona e entrega o marido dela. Porém, antes de entregar, entrega um farrapo humano. Ele cega, ele fura com um ferro quente os 2 olhos do marido de Magda e o entrega. Ele volta para casa, ela cuida dele. 2 ou 3 meses depois, ele vem a se suicidar, porque ele temia que os seus filhos e a própria esposa fossem alcançadas pelo Santo Ofício. E termina aí a história triste da semana passada. Tá? Nos situamos, vamos reiniciar hoje, aqui na página, no meu livro, é a página 478. E um detalhe, ele botou no último um parágrafo, ó. Maria Magda voltou para a aldeia natal com os filhos, desolada e infeliz. Nunca mais, até o momento em que esboço estas páginas, pude vê-la ou dela obter notícias. E já se passaram 3 séculos. Ó meu Deus! O arrependimento não tardou a iniciar vigorosa reação em meu amesquinhado ser. Nunca mais. Tem que botar direito, senhor. São. Nunca mais. Me dá aquele microfone ali. Aqui, ó, toma esse daqui. O azul. Foi. O arrependimento não tardou a iniciar vigorosa reação em meu amesquinhado ser. Nunca mais, desde então, logrei tranquilidade sequer para conciliar o sono. Indescritível estado de superexcitação nervosa trazia-me invariavelmente atordoado e surpreendido, fazendo-me reconhecer a imagem de Jacinto de Ornelas, que era o marido de Maria Magda, martirizado e cego por toda parte onde me encontrasse, tal se houvera estampado em minha retentivas indelevelmente. Retentiva nas vistas, né? Então, olha o remorso, o que faz? A culpa. Então, depois da maldade dele, não teve mais paz. Não dormia, via a imagem de Jacinto e não teve nunca mais paz de espírito. Quer ler, Adilane? Próximo parágrafo. Não, pode ler o microfone. Pode ler, o microfone não está ruim aí. Posso mesmo asseverar que meu desejo de emenda teve início no momento justo em que, entregando Jacinto à mulher, a esta vi prostrar-se diante dele, cobrindo-lhe as mãos de ósculos
e de lágrimas, como a testemunhar, no ápice do infortúnio, não sei que sentimento sublime de amor e compaixão que eu não estava à altura de compreender. Desse momento em diante, procurei evitar cumprir as tenebrosas ordens de meus superiores, o que, lentamente, me induzindo à inobservância dos deveres à minha guarda confiados, me fez cair das boas graças em que até então vivia e mais tarde me levou ao cárcere perpétuo. Olha o que fazia o Santo Ofício, hein? Da segunda metade do século XVII até agora, entrei a expiar, quer na terra como homem ou no invisível como espírito, os crimes e perversidades cometidas sob a tutela do Santo Ofício. Arrependimento sincero e que eu vos garanto, meus amigos, existir inspirado todos os meus atos, a me encorajado a enfrentar situações de todos os matizes do infortúnio, contanto que a minha consciência, se apagar, venha a nódoa vexatória de me ter prevalecido do nome augusto do divino crucificado para a prática de ações criminosas. Narrar o que tem sido tais lutas até hoje, as lágrimas que me têm escaldado a alma repesa e desolada, as insólitas investidas dos remorsos torturantes impostas pela consciência exacerbada, a série, enfim, dos acontecimentos dramáticos que desde então me perseguem, seria tarefa cansativa, horripilante mesmo, a qual me não exporei. Necessários se fariam, aliás, alguns volumes especiais para cada etapa. Então vamos lá. Olha só quanta dor, né, ele passou. Ele teve que expiar pela ação má que, em nome de Jesus, ele cometeu. Os crimes mais dolorosos que a humanidade praticou, se torna tão doloroso assim, são os crimes praticados em nome de Deus, em nome de Jesus. Porque na verdade você via homens descrentes, transvestidos de sacerdotes, como freiras ou como padres, e marca indelevelmente a sua alma. Passado 300 anos, ele ainda estava expiando um passado culposo. Agora ele sofreu muito, como ele disse ali. Ele não quer colocar aqui no papel tanta dor que ele passou. A cegueira foi a mais branda, pelo que está mostrando aqui. Foi a parte mais branda. E o seu orgulho, ainda orgulhoso, fez com que ele se suicidasse e colhesse as dores que o suicídio provoca. Quanto desencarnado. Você está entendendo, Alessandra? Alexandra, você está entendendo o que eu estou lendo? Tá. Então, nós temos visto vários casos aqui na nossa casa, vários casos em que ainda repercutem a ação desses espíritos no Tribunal do Santo Ofício. Até hoje, vários casos. É doloroso, mas o que a gente vê hoje, apesar da dor, com certeza não chega perto do que sofrem hoje, o que já sofreram em vidas passadas, tanto na pátria espiritual quanto na vida corporal. Porque os sofrimentos que nós vemos hoje não mostram o que sofreu alguns séculos atrás.
apesar de dolorosa a situação ou as situações, esses espíritos causam compaixão em nós, mas já sofreram muito mais. E essa perseguição daqueles revoltados que se revoltaram, ela, na verdade, é um grito de socorro deles, porque eles não são maus. Eles sofrem muito mais do que o médium, porque a pessoa é médium. É um grito de socorro, porque quando a gente atende e conversa com amor, que tem que ter muito amor para falar com esses espíritos que perseguem o inquisitor, eles cedem. Alguns são mais renitentes, mas a maioria cede, porque está cansado de sofrer. Vem sofrendo há muito tempo, há muitos séculos. A gente vê espíritos ainda hoje presos nos porões das igrejas, como vemos escravos presos nas antigas fazendas. A dor é imensa. Agora, aquele que cometeu o ato em nome de Deus, em nome de Jesus, o arrependimento é muito grande, a dor para ele é muito grande. Então vamos continuar aqui a leitura. Quer continuar, Dilane? Então eu peguei outro. Pode continuar. Aonde você está? Na página 479. Até que, na segunda metade do século XIX... Ah, tá. Vai. Até que, na segunda metade do século XIX, eu me preparei, só então, para a última fase das expiações inalienáveis. A cegueira, olha só, no finalzinho, meu Deus, é que essa pessoa, no finalzinho da expiação, era a última, a cegueira. Ele se preparou para a cegueira. Ali ele não aguentou. Continua. cumpria-me perder de qualquer modo a vista, impossibilitar-me, por essa forma, de garantir a subsistência própria. Privar-me do trabalho honroso, a fim de aceitar o auxílio, tanto mais, ele está falando dele encarnado, né? Tanto mais vexatório e humilhante para o desmedido orgulho que ainda não pude exterminar do meu caráter revel, quanto mais compassivo, eterno fosse. Agora você vê o que o orgulho faz, o estrago do que o orgulho faz na alma humana. O orgulho é o pai de todos os vícios. Ele poderia ter vencido a prova. E aqui a gente começa a sentir compaixão dele agora, né? Ele fez esforço. E no finalzinho, o orgulho não deixou que ele vencesse. É o orgulho que nos derruba. Ele não queria ser auxiliado por ninguém. Ele achava aquilo vexatório. Alguém conduzi-lo, cego, ele não poder mais escrever, ganhar dignamente o seu salário. Poxa, ele não tinha mulher, a esposa ia ajudá-lo, mas ele não queria aparecer assim aos amigos. Olha, o orgulho nos faz ter quedas espetaculares. Continua. Desbaratar ideias, desejos, ambições, contemplando, ao mesmo tempo, ruírem fragorosamente
meus valores morais e intelectuais, minha posição social para aceitar a escuridão inalterável, com os meus olhos apagados para sempre. Mas também me cumpria fazê-lo resignada e dignamente, testemunhando pesares pelas selvagens ações contra o rival de outrora, como atestando respeito e provando íntimas homenagens àquele mesmo Jesus, cuja memória fora por mim ultrajada tantas vezes. Está entendendo, Alexandra? O espírito, quando se arrepende, ele tem consciência do que fez, do erro cometido. E todos nós passamos por isso. Aí tem que reparar. Reparação. Tem 3 estágios que passamos quando cometemos o mal, seja ele qual for. O arrependimento, que é o primeiro estágio, a expiação, o segundo estágio, e a reparação, o terceiro estágio. Todos nós, seja o mal que cometemos no passado, passamos por essas fases, essas 3 fases. A primeira é o arrependimento. Você se arrepende do que fez de errado, tanto aqui como encarnado, quanto desencarnado. Se você se arrependeu como encarnado, e há tempo de você trabalhar nessa reparação, você começa a reparar. Você repara. Olha o que fez Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é um exemplo. Ah, mas é Paulo de Tarso. Ele teve vontade. Vontade a gente tem. A gente pode não ter a vontade férrea que ele teve. Então, Paulo de Tarso, de perseguidor de cristão, de mandar assassinar Estevão a pedradas, assassina Estevão, ele é o mandante, presencia o apedrejamento, vai buscar Ananias para matá-lo também, porque Paulo de Tarso era um fanático religioso, um homem com uma cultura muito vasta, conhecimento da lei, e vai ao extermínio dos cristãos. Ordena várias perseguições. Mas quando ele se arrepende, aí Jesus apareceu para ele, né? Como dizia o altivo, Jesus deu uma chave de galão em Paulo, né? Olha aqui quem você está perseguindo, né? Na estrada de Damasco. Então Paulo reconhece a superioridade do Cristo, se arrepende, vai para o deserto refletir, estuda os apontamentos que ele tinha em mãos e se torna um dos maiores cristãos que a humanidade já viu. É Paulo de Tarso que leva o cristianismo para fora da Palestina, leva para a Grécia, para Roma, o grande Paulo de Tarso. O arrependimento dele, os feitos dele, foi tão grande que uma frase conhecida dele, né? Não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, é possível, no arrependimento, o homem reparar numa mesma encarnação os erros cometidos. Que ele peça a Deus forças, que ele peça a Deus que repare, que venha as dores, que venha, porque é sempre dor, mas que peça também forças para passar por aquilo, por aquela situação. Só sabe a dor da traição aquele que traiu quando ele for traído também. Só sabe a dor
aquilatar a dor do mal que ele fez ao outro quando ele sofrer aquele mal. Aí entra a lei de Deus, reparando todo o mal. Você fica quite com a lei, porque você conseguiu sofrer o que você fez sofrer. Ah, então uma lei é olho por olho e dente por dente? É o karma? Não. Nós não falamos essa palavra karma. A gente fala a lei de ação e reação, que é completamente diferente. O que também é completamente diferente do olho por olho e dente por dente. Não é isso. Não é isso. Porque intrínseca na expiação está o amor. O amor de Deus é imenso. E o evangelista diz que o amor cobre a multidão de pecados. Quantos vêm à Terra para perder um braço, né? Na literatura espírita, o André Luiz, né? O Chico, através do Chico, nos conta. A pessoa veio para perder um braço e perdeu o dedo, de tanto trabalho no bem que ela cometia. É olho por olho, dente por dente? Não. É o karma que está acontecendo ali? Não. É a lei de ação e reação. Pelo muito bem que ele fez, ele perdeu ali o dedinho. Então a gente pode sim, nessa vida, reparar. Por que eu vou esperar morrer para ficar sofrendo no mundo espiritual, retornar para reparar, se eu posso começar a reparar aqui agora? E uma outra ideia que tem que ficar bem clara para a gente que estuda a doutrina espírita. Eu tenho que partir do princípio que ninguém sabe dessas coisas, que vocês estão estudando sempre já sabem, mas outras pessoas não sabem, que nos escutam à distância. É que o mal que eu cometo ao meu próximo, ou à própria natureza, ou seja lá o que for, o mal que eu cometa, o meu problema não é com aquela pessoa que eu pratiquei o mal. O meu problema é com a lei de Deus. A lei de Deus. A lei vai fazer com que eu repare o mal que eu fiz. Tá? Isso é um detalhe importantíssimo. Ninguém precisa ser um instrumento da lei. Como disse Jesus, o escândalo há de vir, mas ai daquele que é motivo de escândalo. Senão, nunca teria fim o mal. Eu fiz mal para você, você veio me fazer o mal, depois para eu descontar eu faço em você de novo, o outro faz em você, e o mal nunca teria fim. Então Deus não precisa de que ninguém pratique o mal. A lei vai se cumprir, porque senão, quando eu estou perseguindo, quando eu estou querendo me vingar, eu estou novamente cometendo o mesmo mal. E terei que reparar, mais cedo ou mais tarde. Então Deus não precisa de que ninguém seja um instrumento da lei de amor. Então vamos lá, o arrependimento é o primeiro passo. O segundo passo é a expiação. O que é expiação? Você sofrer pelo mal que cometeu. E a expiação, na verdade, quando você está no corpo para poder expiar o passado, a expiação é a quitação de uma dívida, a quitação de um débito. E vem a reparação. A reparação é você se quitar com a lei de Deus. Então vamos lá, vamos entender isso aí com o suicídio, que a gente está falando aqui do suicídio. O Jerônimo reencarnou, não foi? Ele reencarnou, ele se arrependeu, ele ficou no mundo espiritual espiando, ele sofreu muito, e vai reencarnar. Reencarnou como?
Ele vai ser um rico fazendeiro, e qual vai ser a expiação dele? Ele vai ser um rico fazendeiro, ele iria ser um rico fazendeiro, falei 5 vezes, né? Iria administrar a riqueza de outros, ele perderia tudo, ficaria sem nada. Abriria um abrigo para crianças órfãos, um orfanato, e tudo previsto, né? Tudo calculado antes de reencarnar. Como filho único, não teria os pais, ele não casaria, e quem daria apoio a ele na velhice seriam as crianças que ele abrigasse. Nós não sabemos do resultado, se ele abriu o orfanato, se ele perdeu tudo e manteve-se ainda vivo, a gente não sabe. Ele veio com vontade de vencer, porque chega aqui, tem o esquecimento. A expiação seria ele perder tudo. Ele começaria a reparar a lei de Deus cuidando das crianças órfãs. Olha aí a reparação. Porque ele abandonou os filhos, deixou os filhos órfãos. Ele abandonou a esposa. Então ele não teria nem o direito de estar com a esposa e os filhos. Ele teria que fazer essa parte. Ali ele começou a reparar. Depois ele ainda teria que reparar as dívidas que ele fez junto às pessoas que ele não pagou. Então a gente diz assim, peguei um empréstimo com fulano, dei o golpe, morri, acabou a minha dívida. Não, eu vou ter que reparar isso, vou ter que devolver esse dinheiro, que não seja nessa vida, seja em outra. Os celtas, vou abrir um parênteses aqui, está lá Leon Denis narra isso. Os celtas, que eram as tribos do povo da Gália, ali onde é basicamente a França, pegava alguns países, Irlanda, Grã-Bretanha, Escócia, enfim. Eles emprestavam as coisas, para a pessoa pagar na outra encarnação. Eles acreditavam tanto na reencarnação que emprestavam para pagar na outra encarnação. Como eu tenho certeza que vocês também têm certeza da reencarnação, eu vou fazer um empréstimo com vocês, tá? Para pagar na outra encarnação. Ele teria que voltar ainda para quitar essas dívidas. E depois, olha o estacionamento que o suicídio provoca na pessoa, para depois voltar com a família e dar à família o que ele deixou de dar, o amor, né? E o que provavelmente não fosse uma coisa tão simples e tão fácil assim, porque se aqueles espíritos não perdoaram, você ter um filho que não gosta de você, que tem alguma mágoa, é muito duro, não é fácil. E isso não é incomum. Filhos inimigos que você tem, né? E você tem que dar amor. Olha como a lei de Deus é incorruptível. O que você deixar de fazer agora, você vai ter que fazer em outra encarnação. O nosso Camilo, eu tive que parar aqui para comentar, fazer um comentário, né? O nosso Camilo, a gente no início ficou revoltado com o que ele fez, né? Quanta maldade, né? Foi muito duro. Mas a gente não viu porque ele, como ele disse aqui, eu não tenho coragem de dizer, seriam necessárias várias páginas, vários livros, né, como ele botou, para contar a minha triste história, o que ele sofreu. Então ele vem sofrendo uma encarnação atrás da outra, tanto aqui quanto lá, no mundo espiritual, tanto lá não, tanto aqui quanto aqui, né, no corpo ou fora do corpo, e na última, o orgulho fez com que ele não cedesse. Então a gente passa por essas 3 fases diante da lei de Deus: o arrependimento, a expiação e a reparação.
O arrependimento se dá aqui e no mundo espiritual. A expiação se dá aqui e no mundo espiritual. E a reparação só se dá aqui no corpo físico. É aqui no corpo físico que a gente repara o mal. Então, quando a gente fala com os espíritos que perseguem, vocês desculpem meu gesto aqui, é o braço que ainda não ficou bom. Que eles estão cultivando um mal desnecessário, porque a lei de Deus vai resolver isso, não precisa de ninguém. Ele vai ter que reparar o mal que ele está fazendo. Ele, como espírito, está perseguindo alguém, mas ele terá que reparar isso no corpo físico, porque a reparação só se dá aqui. Uma outra palavra, o progresso do espírito, a gente dá aqui, o objetivo da encarnação é o progresso, não é pagar, não é reparar. Você vem reparar, você tem lá que se quitar com as dívidas que você fez perante a lei de Deus, mas tudo isso está no bojo do progresso. O objetivo é progredir. E você progride tanto aqui quanto no mundo espiritual. No mundo espiritual você pode progredir muito mais e muito mais rápido. Porque quando você quer, você caminha rápido, pois você não tem o peso da matéria. Olha aqui meu braço doendo, coisa chata, porque eu tive que dormir a noite toda para descansar o corpo de ontem. Eu tenho que trabalhar para comer, eu tenho que pagar as contas, né, que chegam todos os dias, tem que comprar o alimento. Então você vive muito a vida material, porque é necessário. Eu não posso ficar comendo vento, né? Eu não posso morar debaixo da ponte. Então, no mundo espiritual, você não tem esse corpo pesado. Você trabalha com a mente, mas você não tem essas necessidades todas. Então, o seu descanso é bem menor, o tempo de descanso. Quanto maior a elevação do espírito, menos tempo ele tem para descansar. Você reparar aí, 1 hora, num dia de 24 horas, né? Alguns minutos por uma semana de trabalho, ou um mês de trabalho. Então, quanto mais é elevado o espírito, menos necessidade de descanso ele tem, e o descanso não é dormindo. O descanso é convivendo socialmente, indo a um concerto. Imagine a gente assistir Chopin no mundo espiritual, um concerto de piano. É um momento de lazer, é um momento de descanso para o espírito. Ele descansa a mente, ele trabalha muito com a mente. Agora, tem espírito que deita para dormir. A Dilane, a gente foi naquela casa ali para alugar ali atrás, lembra? Ela foi ver uma casa ali, ela levou um susto quando ela entrou no quarto, a cama do rapaz estava lá ainda, estava cheio de espírito dormindo na cama dele. E eles nem acordaram. Então esse repouso está em relação à superioridade do espírito. Vamos lá, vamos continuar aqui um pouquinho mais. Tudo bem até aí? Todos vós sabeis da fraqueza que me assaltou. Ao reconhecer-me cego, não tive absolutamente forças para terrível testemunho. Na hora culminante da minha reabilitação, a justiça imanente do Criador, que nos deixa entregues às nossas próprias responsabilidades, a fim de que nos punamos ou nos glorifiquemos por meio do enredamento.
e sequência, fatídicos ou brilhantes, das ações que cometemos pelos desenrolar das sucessivas existências. O mesmo horror que Jacinto de Ornelas sentiu pela cegueira, senti também eu, 3 séculos depois, ao perceber que perdera a luz dos olhos. perceber. Agora a gente faz uma dívida, no mundo espiritual tem cartão de crédito. Caraca, 3 séculos depois. Ele foi espiar, ele vem espiando os males à prestação. Olha, o que ele fez tanta maldade, como padre na igreja, que ele não tinha condições de pagar aquela dívida, de se ressarcir com a lei de Deus. Vou falar pagar a dívida, né? Porque Deus não castiga, não é castigo de Deus. Ele se ressarcir diante da lei numa encarnação. Como ele colocou ali atrás, ó, ele já vinha há muito tempo sofrendo. Ó, eu vou ler lá atrás. As insólidas, na última linha da página 478. Ó. Narrar o que tem sido tais lutas até hoje, as lágrimas que me têm escaldado a alma, repesa e desolada, as insólitas investidas dos remorsos torturantes, impostas pela consciência exacerbada, a série, enfim, dos acontecimentos dramáticos que desde então me perseguem, seria tarefa cansativa, horripilante, mesmo a qual me não exporei. Necessários se fariam, aliás, alguns volumes especiais para cada etapa. Olha quanto ele vem em sofrimento, eu estou sofrendo. Enfatizei bem isso. E aqui a gente está vendo que ele não tem condições de pagar de uma vez só. Nós não temos. Sabe o que age aí? A lei de amor. Por isso que não é o olho por olho, dente por dente. Se fosse o olho por olho, dente por dente, seria na hora. É a lei de talião. Você cortou o braço, bota teu braço aqui que eu vou cortar. Você matou, vou te matar. Você levou a mulher do outro, eu vou levar a sua. É assim. Mas aí, 300 anos depois, a pessoa leva a mulher do outro. Não, peraí, Edilane. Não. Eu estou dizendo assim, eu estou falando da lei de talião. Você fez, você paga. Ele levou 300 anos para vir ressarcindo essa dívida. O mal que ele fez numa vida, ele não conseguiu pagar naquela vida nem na outra. E olha que ele foi preso. Quando ele deixou de atender o Santo Ofício, os seus chefes, quando ele passou a não cumprir mais as ordens, que era torturar e matar, que desde que ele viu o que ele fez com Jacinto, a maldade que ele fez, cegar o camarada por causa da mulher dele, porque ele queria a mulher do Jacinto, ele se arrependeu, ele foi preso, a gente não sabe o que ele passou na prisão, ele morreu ali, mas isso não foi o suficiente, porque a mente dele estava doente do que ele fez. E olha, pelo que ele colocou ali, ele gostaria de rever a Magda, ele gostaria de rever para pedir perdão. 300 anos se passaram e ele não a viu mais. Então ele vem sofrendo há 300 anos. Há 300 anos ele vem sofrendo. E se quitando com a lei de Deus. E quando chega no momento final, que era a cegueira, que ele se preparou para isso, que ele pediu para passar por isso, ele se suicida por causa do orgulho. A gente contrai uma dívida, um pacotão, leva um pacotão e depois vai pagando a prestação, devagarinho.
O mesmo horror que Jacinto de Ornelas sentiu pela cegueira, senti também, eu, 3 séculos depois, ao perceber que perdera a luz dos olhos. As atormentações morais, as angústias, as humilhações insofríveis, o desespero inconsolável, ao se ver à mercê das trevas, e que levaram aquele desgraçado ao funesto erro do suicídio, também em meu ser se acumularam com tão dominadora efervescência que lhe imitei o gesto, tornando-me em 1890 suicida como ele fora em meados do século XVII. Olha só, marcou tanto a alma dele isso, que ele seguiu o mesmo gesto do suicídio. Meu Deus! Agora, o Jacinto, ele se matou por orgulho, né? O Jacinto, nós vimos que se matou para aliviar a pele dos filhos da mulher. Que, como ele colocou lá atrás, lembram? Fatalmente seriam perseguidos pela igreja. E ele se suicidando, acabava o mal. A família não seria mais perseguida. Então, o suicídio é sempre um mal terrível. Porém, tem as atenuantes e as agravantes. Como a lei de Deus é amor, ela busca em tudo atenuantes. Em tudo. Tudo que a lei puder fazer para nos ajudar, ela faz. Então, se nós sofremos, tenha certeza. O sofrimento poderia ter sido muito maior, poderia ser muito maior. A gente está sofrendo aquilo que a gente pode suportar. Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Está ali, no Evangelho de Mateus. A gente leva o fardo que a gente pode carregar. E o fardo de hoje, pode ter certeza que ele foi dividido em muitas etapas. E está na hora da gente se livrar desse fardo, com o conhecimento, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá. Está na hora. A gente não pode reclamar, a gente tem que trabalhar. Eu já disse a vocês, já está terminando aqui, eu tenho pedido a Deus em minhas preces que me deixe aí, né, largar um pouco desse fardo aí, que venham as dores, que venham as dificuldades, mas que a gente também tenha capacidade de passar por elas, tenha força, tenha ânimo, tenha coragem. Eu acho que é uma boa oportunidade que nós estamos tendo de reparar alguns males que a gente nem se lembra que tenha feito e de progredir, né? Crescer com o trabalho no bem. Para terminar, isso tudo aconteceu assim, certo, errado ou discutível, assim foi que aconteceu, e tal como foi é que me cumpriria relatar. Caramba, hein? Vou ler de novo esse parágrafo. Tudo isso aconteceu assim, certo, errado ou discutível, assim foi que aconteceu, e tal como foi é que me cumpriria relatar. Então ele não inventou nada. Quem olha, analisa e não aceita, foi assim que aconteceu. E para terminar, só tem aqui um pequeno parágrafo para a gente entrar no capítulo 21, semana que vem. Ele diz o seguinte: da tessitura deste enredo pavoroso, compreender-se-á que a suprema lei do Criador me imporia como expiação cometer um suicídio para sofrer as consequências? Olha, essa pergunta aqui é muito importante. É muito importante. De novo, da tessitura desse enredo pavoroso, compreender-se-á que a suprema lei do Criador me imporia como expiação cometer um suicídio para sofrer as consequências? Quer dizer,
Ele foi o culpado do suicídio do outro, do Jacinto. A lei então impôs a ele se suicidar? Porque ele fez o outro suicidar-se? Claro que não. Então não é olho por olho e dente por dente, não. Absolutamente não. A lei é de amor, a lei é de progresso. Claro, ninguém vem para se suicidar, ninguém nasce para ser criminoso, porque o suicídio é um crime. O suicídio é um crime que nós cometemos contra nós mesmos. E um crime muito pesado. Não adianta a gente se fazer de coitadinho. É um crime. E ponto. Porque não existe a morte. Vai se decepcionar. Vai se matar e vai se decepcionar. Porque não existe a morte e os problemas continuam. E terá que retornar à carne para reparar. Retornará à carne com os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Para poder reparar a lei. Aí ele diz aqui, ó, a suprema lei, cujos objetivos se firmaram na supremacia do amor, da fraternidade, do bem, da justiça, como do dever e de toda a esteira luminosa de suas gloriosas consequências, e que, ao mesmo tempo, previne contra todas as possibilidades de desarmonização e de heterogeneidade com suas sublimes vibrações. Não estabeleceria como lei jamais a infração máxima por ela mesma condenada. Senão, Judas Iscariote seria um herói. Ele não veio para trair o Cristo. Ninguém vem para tirar a vida de ninguém. Ninguém vem para fazer o outro espiar o mal. Se você faz isso, você é um voluntário. Um voluntário, instrumento da lei de Deus. E vai responder por isso. Porque Deus não quer que ninguém seja voluntário do mal. O mal não existe nos códigos divinos. É o que ele está dizendo. O que se passou comigo foi antes o efeito lógico de uma causa por mim criada, a revelia da lei soberana e harmoniosa que rege o universo. Com ela, desarmonizado, enredando-me em complexos cada vez mais deprimentes, por meio das escabrosidades perpetradas nos sucessivos ligamentos das existências corporais, fatalmente chegaria ao desastre máximo, tal o bloco de rocha que, se precipitado do alto da montanha, rola rápido e inapelavelmente até o fundo do abismo. E a fatalidade é essa criação nossa, gerada por nossos erros e inconsequências através das idades e do tempo. Esse também é um ponto que está lá no livro dos Espíritos, assim como o arrependimento, a expiação e a reparação está no livro dos Espíritos, bem explicado. Também a questão da fatalidade e do livre-arbítrio está bem explicado lá. O que é fatal e o que vem do livre-arbítrio. Então, a fatalidade é essa criação nossa. Você criou a fatalidade, gerada pelos nossos erros e inconsequências através das idades e do tempo. Que tu me acredites ou não. Aí está falando para a gente, para cada leitor. Que tu me acredites ou não, leitor, não destruirás as linhas da verdade palidamente expostas nestas páginas. A triste história da humanidade com seus carregamentos de desgraças que tão bem conheces, aí está diariamente afirmando exemplos idênticos ao que eu acabo de apresentar. A gente acreditando ou não no que ele colocou aqui,
Temos vários exemplos diariamente na humanidade. Nós contamos algum deles aqui. Essa história dele, aqui no Centro Espírita, são várias. São várias. Eu, acreditando ou não na imortalidade da alma, Deus não pediu a minha opinião. Ninguém morre. Eu, acreditando ou não na reencarnação, ela existe. Deus também não pediu a minha opinião. É lei de Deus. Acreditando ou não que Deus existe, Ele também não está preocupado com isso. É lei, Ele existe. À medida que a gente vai se desenvolvendo e quebrando o orgulho, a gente vai chegar a essa conclusão. Acreditando, aceitando ou não que os mundos são habitados, eles são habitados. E por aí vai. E por aí vai. Somos imortais. Somos espíritos imortais. E as dores pelas quais a humanidade passa, nós provocamos esse fatalismo. As dores pelas quais nós passamos, nós somos os únicos culpados. E não podemos fugir dela através do suicídio. Não podemos. Temos que enfrentá-la e vencê-la. E somos capazes de vencê-la. O Camilo poderia ter vencido. Poderia ter vencido. Um pouquinho mais ele teria vencido. Então que Deus abençoe o nosso Camilo. Que Deus abençoe a todos esses que sofreram injúrias e dores morais e físicas. Que eles tenham forças para caminharem com a lei de Deus, sem a vingança, sem a perseguição àqueles que eles consideram algozes, porque as vidas passadas nos mostrarão quem atirou, na verdade, a primeira pedra. Que Deus tenha compaixão de todos nós, espíritos em luta, na terra e no espaço, espíritos que devemos expiar um passado culposo, delituoso, que temos que passar por provas e que temos e precisamos reparar diante da lei de Deus os nossos erros. Que todos nós tenhamos forças, Senhor, encontremos forças em Ti para sairmos vitoriosos dessa batalha que travamos conosco mesmo, seja no mundo invisível, seja aqui na terra. Tende misericórdia de todos nós. Nos dê forças, ânimo, coragem para passarmos pelas provas que nos são necessárias. E a expiação, tenhamos dignidade de passar por ela quando ela chegar. Em nome então desse amor que rege nossas vidas, que rege o universo. Em nome do Teu amor, Jesus, que nos tratou como ovelhas e nos levará ao redil seguro, do amor que vibra nesta casa, do amor que faz com que esses irmãos se exponham tanto para a nossa edificação e não cometermos os mesmos erros. Em nome do nosso amor, Lourdinha, pedimos então a devida permissão a Deus e a Jesus, aos guias aqui presentes, ao Altivo, à Dona Ivone, ao Camilo, aos responsáveis por esses estudos, a devida permissão em nome desse amor, para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.